Olá, alunos do terceiro TB, que é o professor Nildo. Então, já informando a vocês, a diretora passou as aulas de física para que eu pudesse estar trabalhando com vocês, porque vocês até o presente momento não tiveram aula. Então, eu vou iniciar essas aulas de física com vocês. Depois, amanhã, vou estar colocando um exercício para vocês fazerem. Nesse primeiro momento, eu simplesmente vou fazer uma retomada do conceito, mostrar para vocês o que é a física, ela estuda, os conceitos que nós iremos trabalhar nesse um mês aí, enfim, vamos ver até onde o processo vai seguir, tá? Então, o estudo da física, ele verifica os conceitos observados na natureza, elementos, eventos, fenômenos naturais, tá? E a física ela é dividida em partes, analisando cada um dos fenômenos. Eu vou citar para vocês, eu acho que vocês vão entender. Então, a física é a ciência que estuda a natureza. Então, tudo que ocorre na natureza, a gente procura observar. E observando, a gente consegue dar alguns elementos importantes, tá? Eu vou comentar de algumas áreas de atuação da física, começando pela cinemática. Então, a cinemática é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, sem a preocupação do agente causador do movimento. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma bicicleta. Essa bicicleta aqui está em movimento. O carro, o avião, né? Todos esses móveis aqui, né? Esses corpos, tudo aqui, avião, carro, helicóptero, trem, enfim, todos aqui apresentam um determinado movimento. Então é isso que a gente vai observar, o movimento desses corpos. Quem causa o movimento desse corpo aqui? O homem, ele pedala. Quem causa o movimento desse corpo? É o motor. Quem causa o movimento do avião? As turbinas. Mas na cinemática, nós vamos estudar simplesmente o movimento, né? Um corpo em movimento, movimento de trens, carros, aviões e assim por diante. Então a gente vai estudar como que esses corpos aqui se movem. A gente vai falar de velocidade, de aceleração, né? Você tem movimento, tem velocidade, tem aceleração. É isso que a gente vai observar na parte da cinemática. Então, cinemática estuda o movimento dos corpos sem a preocupação do agente que causa o movimento. Simplesmente estuda o movimento. Uma outra parte de atuação da física é a mecânica. Então, a mecânica, ela estuda o movimento dos corpos. Só que esse movimento, ele é feito da seguinte forma. Para movimentar, por exemplo, esse parafuso aqui, essa porca, é necessário aplicar uma força. Então, a mecânica estuda o movimento dos corpos, com a preocupação do agente que causa esse movimento, né? E geralmente o agente que causa o movimento é uma força. Agora o carro vai estar em movimento? Vai. Mas o que causa o movimento é uma força, tá? Aqui, por exemplo, para erguer esse corpo aqui, ó, esse peso, aqui eu coloquei um exemplo de uma alavanca, né? Para erguer esse corpo aqui, eu preciso aplicar aqui uma força. E uma força para conseguir erguer esse corpo. Então, isso é mecânica, é a parte da física que estuda o movimento dos corpos. Mas eu preciso aplicar força, tá vendo? Aqui, ó, aqui eu tenho uma força sendo aplicada. Beleza? Aqui também, né? Para movimentar o pedal do freio, eu preciso aplicar uma força. A força está ligada à parte de estudo de mecânica, tá? A mecânica estuda o movimento, porém tem aplicação de forças. Aqui molas, né? Nas molas tem força sendo aplicada. Então essa parte da mecânica. Outra parte de estudo da física é a gravitação. Então a parte de gravitação, como eu coloquei a foto para vocês aí, é a parte que nós estudamos os astros em movimento. Então eu tenho aqui, né, na gravitação o Sol e tenho todos os planetas do sistema solar. A gravitação é também chamado de astronomia. Então a parte da física que estuda os fenômenos ligados a corpos celestes, a corpos que estão no universo,
é a parte de gravitação ou astronomia. Então, estuda o movimento de corpos celestes no sistema planetário e no universo. Está ligado à área da mecânica, porque nós vamos estudar o movimento. Só que tem forças universais, né? Tem forças que movimentam esse sistema aqui. Então, tem a ver com a mecânica. Então, na gravitação, nós estudamos o movimento dos corpos. Tem corpos de grande amplitude, são corpos celestes, tá? E aqui eu coloquei o universo, não só o nosso sistema planetário, aqui é o nosso sistema planetário, Sol, né? Aqui eu tenho Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Saturno, então a gente tem um sistema planetário aqui. Mas não só o sistema planetário, mas também o universo que está em constante movimento, beleza? Tem outra parte da física que é a ótica geométrica. Na ótica geométrica, a gente estuda o fenômeno de propagação da luz, a gente estuda a luz. Nós falamos que é a ótica da visão. Então, na ótica geométrica, eu tenho lá, estuda o comportamento da luz no meio material. Formação de imagens, ou seja, a ótica da visão, a física da visão. Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo de uma câmera escura. O que é uma câmera escura? É uma máquina fotográfica muito rudimentar. Aqui eu tenho um objeto, né? Aqui eu tenho um objeto. E depois aqui a gente observa a formação da imagem. Só voltando aqui, né? Esse objeto aqui, né? Esse objeto tem que ter luz para formar esta imagem. E aqui eu consigo ter a observação. Então a luz precisa entrar aqui dentro desse orifício que seria para nós a lente. Então, quando o objeto ela entra aqui pela lente, a gente observa a formação da imagem. Então a gente vai estudar de forma tranquila, né, os efeitos ópticos. Por exemplo, aqui eu tenho um prisma. Aqui eu tenho a luz branca. A luz branca atravessa o prisma e ela é dividida e ela dá origem a todas as cores no visível para nós. As cores no visível são decomposição e absorção da luz branca. A luz branca ela é composta de todas as cores que nós temos, desde o infravermelho até o ultravioleta. Tranquilo? Fazer um comentário aqui de uma lente, ó. Aqui eu tenho um objeto, tá vendo? Isso daqui é uma lupa. Para a lupa aumentar o tamanho da imagem, eu preciso ter luz. A luz se propaga, atravessa a lente e sofre uma refração, né? A luz desvia a trajetória. Tanto a luz desvia a trajetória desse objeto que eu tenho aqui a formação da imagem. Então, a imagem formada em lentes é devido ao estudo da ótica geométrica, tá? A luz se propaga e a gente vai observando a formação de imagens. Por exemplo, aqui nesse gato, o Garfield, ele tem aqui um espelho e ele consegue observar a sua imagem. Por que isso acontece? Porque eu tenho luz. A luz sofre aqui uma reflexão, tá? E a gente tem a formação da imagem por reflexão. E eu coloquei aqui uma máquina fotográfica que está totalmente representada pelo estudo da ótica geométrica. Tem luz, eu preciso que a luz entre aqui, ó, nessa lente para formar a imagem nessa câmera aqui, certo? Então, nós estudamos a cinemática, que verifica o movimento, a mecânica, que estuda o movimento, mas está preocupado com o agente que causa o movimento, força. Verificamos também a gravitação estuda o movimento, que está preocupado com a força, né? Também está preocupado com a força que causa o movimento dos corpos celestes. Ótica geométrica estuda os fenômenos que estão ligados à composição de luz, à trajetória da luz. E a trajetória da luz é que permite para nós a visão. Então nós chamamos daí aí de ótica da visão. Perfeito? Pessoal, eu vou dar uma parada para o vídeo não ficar muito comprido e eu conseguir colocar para vocês lá no YouTube. Eu retomo depois na sequência aí, tá?